especial coronavírus para os nossos queridos assinantes do canal. E, bom, eu relutei bastante em gravar um vídeo especificamente sobre esse assunto, mas como o objetivo do canal é falar sobre o que o cotidiano nos traz e como a gente pode traduzir a vida cotidiana em termos de saberes antropológicos e sociológicos, mais do que correto é utilizar então esses inputs que estão acontecendo na nossa sociedade atual para discutir conceitos, para fazer as pessoas pensarem, refletirem e discutirem mesmo, debaterem. Afinal de contas, é um momento também de muita reflexão. E para isso, eu pretendo elaborar um conjunto de vídeos que tenham alguma interface com esse tema de saúde, de doença, de mudanças no mundo do trabalho, de mudanças na nossa sociedade contemporânea, de novas tendências que estão por vir e outras coisas que podem também acontecer no meio desse caminho. Mais para um vídeo introdutório, eu pensei mais em discutir, em lançar algumas temáticas que fazem sentido na minha cabeça agora a respeito dessa articulação entre o que está acontecendo no mundo com a epidemia do coronavírus, com a pandemia do coronavírus e os conceitos sociológicos. Bom, também é possível recortar a sociedade brasileira diante desse contexto, que é o que eu pretendo também fazer, porque, como sabemos, a cultura tem um papel preponderante no processo a partir do qual os fenômenos sociais mundiais são apreendidos. Então, cada país, obviamente, está, de acordo com a sua cultura, lidando com essa situação de uma maneira diferente. As pessoas, elas têm suas práticas, elas têm seus costumes, elas têm os seus saberes, e isso também é balizado no momento de, mesmo que haja orientações globais da Organização Mundial de Saúde, que pretende e precisa mesmo de um caráter universalizante, isso não significa que a absorção, a apropriação disso, a forma como isso chega nos países, nas culturas, vai ser a mesma. Então, acho que uma primeira reflexão que a gente tem que fazer é o que, diante da cultura brasileira, daquilo que a gente conhece, não só em termos do nosso passado colonial, do nosso passado na forma que a gente absorve as notícias, os saberes e tudo que chega de fora, principalmente dos países europeus, da América do Norte também, mas principalmente europeus, de que forma isso enviesa ou baliza a forma como enxergamos essa questão da pandemia, né? E aí também entra toda uma discussão sobre a forma como a cultura, a nossa cultura e as diferentes culturas dentro do Brasil, e aí eu penso nas culturas ribeirinhos, na cultura tradicional, em todos os povos que vieram para cá, principalmente os povos da África e os povos que aqui já estavam, os povos originários dessa terra, lidam com a questão da saúde e a questão da doença. Essa questão, essa binaridade saúde e doença é uma coisa que se coloca para determinadas sociedades aqui dentro do Brasil. De que forma isso é visto? É óbvio que a gente sabe que a cultura tradicional ela vai ter as suas próprias concepções de cura. E aí, num contexto como esse, como que vai se dar essa cura ou como que se vai se dar a interpretação desse fenômeno e a própria visão do que é saúde, do que é doença e do que é cura diante de um contexto de pandemia? Essa é uma segunda questão. Uma questão mais global que a gente pode também pensar em discutir daqui para frente é a questão da biopolítica, do biopoder, que já bem traz Foucault, e que estava um pouco esquecida ultimamente, mas que se faz assim muito atual nesse processo, porque a gente está vendo esforços do Estado, dos Estados-nação, dos diferentes países, dos diferentes governos, para lidar
com questões de vida e questões de morte, questões de fazer a sua população sobreviver, de fazer essa população, então, continuar trabalhando, continuar tendo renda, continuar consumindo, para que isso também não leve a um colapso econômico. E para isso as pessoas têm que estar ativas, elas têm que estar vivas e elas precisam de algum suporte. E o Estado, ele é esse balizador, então, dessas práticas que podem culminar em práticas, como a gente está vendo aqui na cidade de São Paulo, de determinados critérios a seguir, de obediência, de leis, de novas regras, do que abre, do que fecha, de quem entra, de quem sai, do que pode circular na rua e do que não pode circular na rua, do que pode estar aberto ao público, do que não pode estar aberto ao público. Ora, para além da questão da gestão do problema de saúde, do problema da pandemia, o que está em jogo aí é uma preocupação do Estado em gerir a sua população, para que não só isso não gere um colapso no sistema de saúde, mas também para que essa população esteja viva, esteja ativa economicamente. E aí, o que é estar ativo economicamente? Aí entra uma série de discussões, principalmente no caso brasileiro, com as polêmicas que estão acontecendo agora sobre o que fazer com essa massa de trabalhadores informais, o que fazer com esses negócios, com os pequenos negócios, o que fazer com o empreendedorismo, que na verdade surgiu na esteira de uma grande crise econômica, ou seja, esse discurso de empreendedorismo nato do brasileiro nada mais é do que digamos assim, uma tentativa de abafar todos os processos de marginalização, de desigualdade, que uma camada muito alta, muito grande da população sempre foi aleijada do mercado formal de trabalho, e nos últimos anos, por mais que ela tivesse inserida as questões de precarização e as novas leis trabalhistas, elas permitiram ainda mais o corte desses laços com o mercado formal de trabalho, e surgiu uma grande massa de trabalhadores informais, sem qualquer garantia, sem qualquer tipo de segurança por parte do Estado. Houve realmente um desmanche das poucas políticas sociais, do bem-estar social que aqui foram implantadas. E diante desse contexto, a gente também tem mudanças no mundo do trabalho que estão por vir. Ainda é muito cedo para falar, mas a gente sabe que em outros momentos da história, e se a gente for fiel aos estudos historiográficos, não significa que as coisas vão se repetir, tal como aconteceram no passado, mas em outros momentos da história mostraram como crises geraram alterações nas formas de trabalho, nas formas de remuneração, no índice dos preços, na forma como as pessoas ganham dinheiro, na forma como as pessoas se relacionam comercialmente. Então esse também é um tema muito importante para a gente discutir aqui no canal. O futuro do trabalho precário, o futuro do trabalho formal, a questão da jornada, número de horas, a questão até do bem-estar social, no sentido de que a gente se vê numa situação em que precisamos dar conta de tarefas que teoricamente seriam responsabilidade do Estado, mas que de fato nunca foram, como a educação das crianças e questões da própria saúde, questões de fornecer uma certa segurança para os trabalhadores em momentos de crise. Afinal de contas, os trabalhadores não estão parados ou não estão isolados dos seus postos de trabalho porque querem. Então tem uma série de questões a serem discutidas. E, ao meu ver, também tem a própria discussão da antropologia da saúde, da sociologia da saúde, que vai discutir, então, em termos sociológicos e antropológicos, as noções de doença, de cura, dessa oposição, dessa binaridade entre saúde e doença, como que se enquadra nesse contexto, como que a gente pode, então, pensar as políticas públicas de saúde, levando também em consideração um olhar antropológico e sociológico, e não apenas um olhar universalizante que se pretende
se colocar como a verdade, né, universal que vem da biomedicina. Não estamos negando o saber biomédico, mas é importante sim a gente relativizar algumas coisas e mostrar como muitas vezes o discurso biomédico ele é excludente e ele não consegue, então, em termos de política pública, abarcar a grande parte da população. Isso a gente percebe se a gente for pensar, por exemplo, nas pessoas que não estão obedecendo as orientações de quarentena, de isolamento social. Não significa só uma desobediência àquilo. Será que não é possível também pensar em outros sistemas de referência, em outras formas culturais, ou principalmente até num embate um embate mesmo em termos de significados, do que significa esse isolamento social, do que significa a forma como isso foi colocado para determinados grupos e por que esses grupos não aceitam essa obediência, né? Não acatam isso. Então, uma série de questões a discutir. Espero estar junto de vocês nesse momento e aguardo também sugestões, comentários para que a gente possa começar ativamente a pensar a nossa sociedade cotidianamente diante dessa questão. Até mais!